o próprio título deste vídeo indica, esta é a parte 2 de um vídeo gigantesco que eu fiz sobre a minha participação no Mangalipa Maria. Se já assistiram à parte 1, tudo bem, continuem a assistir este vídeo. Se não viram a parte 1, não preciso dizer mais nada, não é? Vejam esse primeiro e depois voltem cá. Uma banda desenhada que nada tem que ver com os meus gostos habituais. O Paper Girls 2, porque eu já tinha lido um. E uma pessoa não gosta muito de ficção científica, não é? De viagens no tempo, e monstros, e não sei o quê. Mas leu o 1, e depois de ler o 1 quer ler o 2. Escusado será dizer que é só uma questão de tempo, até eu comprar o 3, não é? Mas são volumes que nem sequer são muito caros, dá para ir comprando um ou outro de vez em quando. E é uma história, pronto, que eu acho que é, como é dizer, levezinha e interessante para quem gosta de ficção científica. Não consigo achar que isto é propriamente profundo, não sei se depois se torna mais íntimo, digamos assim, a partir do terceiro volume, não faço ideia, mas pronto. É uma história que eu vou lendo, vou acompanhando estas miúdas, não é, que faziam a distribuição nos jornais, daí o título da série, mas não estou propriamente apaixonada, não é? Mas isso vocês já esperavam. Pronto, diria que é um livro interessante, mas eu não sou propriamente fã do género, portanto não sou a pessoa mais indicada para emitir opiniões sobre eles, embora a mim me pareça uma coisa bastante razoável. Um livro que eu também já tinha aqui em casa há muito tempo, que foi-me enviado pela Gifloy, é este, o Indé. O Indé tem argumento do Ethan Hawke, deve ser assim que se diz. O nome talvez não vos diga nada, mas se eu puser aqui a fotografia do senhor, se calhar vão lembrar-se deste ator. Isto era originalmente um argumento para um filme, mas acabou por dar origem a uma novela gráfica e foca-se na história dos Apaches e como tentaram expulsá-los do território que eles ocupavam. E pronto, isto é muito complexo. Confesso que precisaria de uma segunda leitura ou de complementar esta história com mais informação. Não era um tema que eu leria à partida. Se a Gifloy, por exemplo, não tivesse tomado a iniciativa de me enviar este volume, passaria despercebido. E eu tenho que salientar uma coisa, é que a arte deste livro é... Eu não vou conseguir nunca fazer jus a isto. Mas estes índios são de um pormenor, de um detalhe. Parece feito com lápis de carvão. Talvez não seja, não faço ideia, mas eles têm umas expressões faciais e depois tudo é muito detalhado. Até os cascos dos cavalos, as esporas, as pistolas utilizadas, as armas dos índios, que não eram que eram mais rudimentares, não é? No fundo. Isto é de um detalhe que eu acho que, independentemente de terem mais ou menos interesse neste conflito, vale muito a pena espreitar esta arte, porque eu próprio fico tipo, uou, o que é isto? E ainda é uma banda desenhada grandita, muito robusta por sinal, e acrescentou alguma coisa à minha cultura geral, embora tenha de reconhecer que não sou entendida no assunto e talvez devesse procurar informação complementar. Uma personagem, uma pessoa, que eu penso que até já disse aqui alguns, ou foi no Instagram, já não lembro, que tinha muita curiosidade, mas que não sabia muito sobre ele, é o Caravaggio. Eu li os 2 volumes que foram editados aqui em Portugal pela Arte Autor. O Caravaggio, que não se chamava Caravaggio, chamava-se Michelangelo Meriti, mas ele era de Caravaggio, foi lá que ele nasceu, daí o nome. Foi um pintor algo controverso, do século XVI, mais para o final do século XVI e início do século XVII. Tem pinturas muito, muito realistas. Foi algo controverso também porque ele usava, por exemplo, prostitutas ou sem-abrigo para representarem determinadas cenas que ele pintava. Inclusive quadros que estão em locais religiosos. Portanto, prostitutas a fazerem de figurantes para cenas que estão nas igrejas. Pronto, isso às vezes era ignorado, outras vezes não. Mas o Caravaggio, por muito genial que fosse enquanto pintor, tinha um temperamento não muito fácil. Não se sabe propriamente muito sobre ele, e eu acho que é por isso que a banda desenhada começa com ele já adulto, e perde-se um bocadinho por isso, por não saber mais da infância dele, porque talvez isso explicasse algumas características dele enquanto homem, para além do pintor que era. Mas o temperamento dele levou a ter que andar fugido, ele era agressivo muitas vezes, e essa agressividade, não estou a dizer que tem que ter um motivo, mas se soubéssemos mais detalhes, se é que alguém o sabe, talvez a banda desenhada fosse mais rica. No entanto, eu já li outras bandas desenhadas sobre outras figuras históricas e muitas delas pecam por ser demasiado simples e por dar saltos temporais assim muito grandes e uma pessoa não percebe muito bem porque é que numa página é uma coisa e noutra já está num cenário completamente diferente. E aqui, ok,
começam a acompanhar o Caravaggio já adulto, mas depois disso percebe-se ali os saltinhos e não é confuso. E portanto tem todo o mérito por isso. A transição entre cenas está bem feita. Pronto, se tiverem curiosidade com este homem tão intenso, acho que vale a pena, porque isto até tem é argumento e arte do Milo Manara e parece-me até bastante interessante. Uma outra banda desenhada da Arte Autor, também foi a Arte Autor que me enviou e que eu, por iniciativa própria, provavelmente não leria, e seria uma pena se não o tivesse feito, é Os Cavaleiros de Heliópolis, que neste volume tem o número 1 e 2 reunidos, e eu penso que já saiu a continuação, se não estou em erro. Se não saiu, está para sair, mas acho que já. E eu não leria isto habitualmente, não é? Cavaleiros e não sei o quê, depois ia abrir isto e ia ver aqui umas facas e não sei o quê, umas guerras e uns conflitos, e se calhar dizer, isto não é para mim. Mas a verdade é que é muitíssimo interessante. Embora tenha aqui o seu quê de fantasioso. Tem um Napoleão aqui para o meio, tem um Hermafrodita. Não vos sei explicar muito bem em que é que isto consiste. Sei que li isto num dia qualquer, um sábado qualquer à tarde, e passou-se muito bem. Não era uma banda desenhada que eu lesse assim muito rapidamente, não é nada disso, até porque ainda tem alguns diálogos e tem algumas cenas mais detalhadas, é preciso perceber um bocadinho aqui da mente do Napoleão, e pronto, extrapolam aqui um bocado, mas é interessante, e depois fiquei com vontade de ler a continuação. O que é engraçado porque isto mete um gorila e não sei o quê, que luta, e não sei explicar, mas isto não seria nada do que eu leria habitualmente. E ao mesmo tempo consegui achar interessante. Lá está, porque tem uma dose KB de fora do real, não é? Há ainda alguns livros que eu comecei durante a competição, mas que não acabei neste período. Um deles é o Matador 5, do Kurt Vonnegut, que eu depois acabei no dia 1 de maio. Gostei tanto do livro que ainda ia a meio e já estava a comprar o Cama de Gato, que é o livro do mesmo autor. E o que é que eu posso dizer sobre este livro? Eu acho que é um livro que vocês têm de partir para ele um bocadinho sem expectativas, só com a ideia de que isto é um misto de ficção científica. Tem muita ficção científica, para o meu gosto, não é habitual, aqui nesta lista. E ao mesmo tempo tem muito real. O Kurt Vonnegut esteve na Segunda Guerra Mundial. Ele esteve inclusive num bombardeamento que aconteceu numa cidade alemã, por parte dos aliados, não é? Quase uma espécie de vingança. Ele demorou muito tempo a escrever este livro, embora andasse a escrever outros. Esta é considerada a sua grande obra. O título em si já é, como é que eu ia dizer, imponente. O subtítulo deste livro portanto, ele é Matador 5 ou A Cruzada das Crianças, uma dança de serviço com a morte. E eu, inclusivamente, li um excerto deste livro para um dos desafios de páginas a dobrar, que era precisamente o desafio de ler uma parte do livro em voz alta. Depois virou-se para mim, deixou-me ver como estava zangada e que eu era a causa daquela raiva. Tinha estado a falar sozinha, por isso, aquilo que disse foi um fragmento de uma conversa bem mais longa. Vocês não passavam de miúdos, disse ela. Como? Perguntei. Vocês não passavam de miúdos na guerra, como os que estão lá em cima. Acenei que era verdade com a cabeça. Nós tínhamos sido virgens tolos na guerra, mesmo no limiar da infância. Mas não é assim que vai escrever, pois não? Não era uma pergunta, era uma acusação. Eu não sei, disse eu. Pois, mas sei eu, disse ela. Vai fingir que eram homens em vez de miúdos. E o Frank Sinatra, ou John Wayne, um ou outro velho qualquer nojento, charmoso e apaixonado pela guerra, fará de si no cinema. E a guerra há de parecer uma coisa maravilhosa. Por isso, teremos muitas mais. Que serão combatidas por miúdos, como aqueles que estão lá em cima. Foi então que percebi. Era a guerra que a deixava tão irada. Não queria os seus miúdos, nem os de ninguém, a serem mortos nas guerras. E pensava que elas eram, em parte, instigadas pelos livros e pelos filmes. Por aqui já estão a ver que é um livro que fala muito disto da guerra, dos jovens na guerra, dos jovens impreparados, de uma altura já quase de desespero em que qualquer um podia ser soldado, inclusive jovens que nem sabiam o que é que andavam a fazer, não é? E pronto, foi-lhes tirada a juventude. E a personagem que o Kurt Vonnegut, no fundo, cria aqui neste livro para mostrar esse como é que eu vou dizer, esses efeitos que a guerra tem nos soldados, é assim, parece um alucinado, não é? Mas depois, se pararmos para analisar todo este humor negro, toda a parte da ficção científica que o livro tem, todas estas invenções, se calhar ele é mais real do que parece. E é considerada a obra-prima do autor precisamente por causa disso. Um livro que eu comecei, que aliás é da biblioteca, que está fechada ainda,
não sei quando é que eu vou devolver e sinceramente não sei se vou continuar. Achei um bocadinho chato, pelo menos no início, e confuso, e não me prendeu minimamente, embora o tema me pareça muitíssimo interessante. É este Um Muro no Meio do Caminho, da Julieta Monginho, que inclusive ganhou um prémio qualquer no ano passado. Não quero estar a dizer asneiras, então nem vou dizer qual é o nome do prémio. Mas é sobre os refugiados, no fundo. Não sei, estava a achar um bocado chato, então não me apeteceu. Claro, quando se está numa competição de leitura, não se pode andar com livros que nos atrasam, não é? Não é esse o objetivo. E um que eu comecei, aliás, eu não só li mesmo meia dúzia de páginas, eu vou-vos dizer porquê. Havia um desafio, aliás, eram dois iguais, na competição, que era de ler exatamente 123 páginas. Esse desafio dá muito mais a volta à cabeça do que possa parecer. Por acaso eu tive a feliz ideia de estar a ler um livro qualquer, não é? E parar no final de um capítulo ou no final de uma parte, já não sei que livro é que escolhi nesses desafios, e parar numa altura em que, pronto, a história ficava ali num sítio confortável. E depois completei as páginas que me faltavam, até as 123, com meia dúzia de páginas de banda desenhada, que neste caso foi o Mataram a Cotovia, que é um livro emprestado. Houve colegas que ficaram no meio de capítulo, ou no meio de frases. Parece um desafio fácil, mas se uma pessoa não arranjar aqui uma forma de o contornar, ele não é assim tão simples. E portanto comecei esta banda desenhada, mas acabei por não continuá-la. Eu já li o Mataram a Cotovia há uns anos. Sei que na altura gostei muito, mas depois, sinceramente, hoje em dia não sei se continuarei a gostar assim tanto da história. Por isso é que também queria reler a banda desenhada. Mas também sei porque é que não a continuei entretanto. Talvez agora que acabou a competição, não é? Até comece do início outra vez. É porque não tem a arte mais fenomenal que eu já vi. E é um livro, pronto, ele é bastante grossinho e é preciso estar predisposto a ler uma banda desenhada mais imponente, digamos assim. E depois há dois livros que eu já tinha começado e que li mais algumas páginas, embora não os tenha terminado também, durante esta quinzena. Um deles é Peste. Pronto, acho que dispensa apresentações, não é? Tem realmente, eu não só li 100 páginas, tem realmente algumas coisas que podemos usar como comparação para a nossa realidade atual, outras evidentemente não. A peste e a Covid-19 não são a mesma coisa, mas alguns sentimentos são, e ao mesmo tempo é um bocadinho, não diria doloroso, mas é quase um exercício de autoanálise estar a ler este livro nesta altura. Eu sou um bocadinho masoquista, o que é que se há de fazer? E um livro, eu não percebo porque é que eu ainda não acabei este livro, porque eu gosto muitíssimo dele, que é o Viagem ao Fim da Noite, do Céline. Mas é um livro que isto, desculpem-me lá, mas se gostam de livros cor de rosinha, não, é que nem vão por aí. Eu sei que a capa escura se calhar também não atrai muito leitores que gostam dessas histórias, mas e foram felizes para sempre. Se bem que tem aqui um coração, mas este livro é tudo menos floreado e menos bonitinho e ai que vamos ser um casal muito feliz, não é nada disso. O Céline tem assim um humor muito negro e é negro em todos os aspectos, nas piadas ditas porcas, na forma como fala de vísceras e sei lá mais o quê. É um autor controverso e realmente não é autor para qualquer sensibilidade. E não há mal nenhum nisso, atenção. Mas eu gosto bastante do livro. Acho que se calhar deveria ser um bocadinho mais pequeno. É a minha opinião. Por muito bom que seja. Eu sou mais fã de um estilo mais curto e grosso, tipo o Kurt Vonnegut. Mas eu vou acabá-lo. Eu não sei quando, não, mas eu vou acabá-lo. Eu usei este livro num desafio que era ler no máximo 30 páginas, e como este é um livro que é um bocadinho mais, de leitura mais lenta do que os outros, então eu usei este livro num dia em que tinha de ler menos páginas, não é? E aliás, o único desafio que eu passei para a outra equipa, também só podíamos passar um, foi o desafio de não ler nada. Ali sem ler nada durante uma competição. Meninos, nem pensar. Passei esse desafio para a outra equipa. O de 30 páginas deixei-me ficar com ele, porque poderia ser necessário acumular com um desafio igual que viesse da outra equipa. Não foi preciso, então também foi um dia que eu estava muito cansada. Por acaso calhou mesmo bem esse desafio, calhou mesmo num dia em que eu já estava quase a dormir às 10 da noite. Mas enfim. Estava-me a esquecer do principal. Como é que eu ia deixar esse livro aqui de lado? O livro mais bonito que eu li durante esta competição foi este da Frida Kahlo. Ele vem realmente assim num plástico. Já vão perceber porquê. Eu tinha visto este livro no primeiro ABD. Olha, foi o último dia em que eu tive uma saída social, não é? Em março. E tiveram mesmo sorte, porque pouco o primeiro ABD já não se realizava. Eu tinha visto este livro dentro do plástico e já tinha achado a capa muito bonita. Porque é uma coisa que não se percebe muito bem nos ecrãs, mas a capa tem um jogo de luzes muito interessante. E ele não é o material habitual dos livros, parece quase tecido. E eu não tinha visto o interior, já tinha ficado apaixonada pelo livro sem ter visto o interior. Quando o livro me chegou cá a casa, não é que eu fiquei namorado, ele não é propriamente baratucho. Quando ele me chegou, eu comecei a folhear o livro e comecei a ler, inclusive, o texto que acompanhava
cada uma das brilhantes imagens. Eu já conheço minimamente a vida da Frida Kahlo, acho que se ganha um bocadinho quando se lê a banda desenhada com essa noção da biografia da Frida. Como eu já sabia algo da vida dela, já tinha visto uma exposição sobre ela e tudo mais, acho que terei muito mais proveito deste livro, que é só assim brilhante. Ele é assim todo, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tem páginas recortadas, estão a ver? Tipo janelinhas. Não é sempre. Mas mesmo as páginas que são inteiriças, nunca vou conseguir mostrar-vos isto no ecrã. Vocês ao vivo vão perceber se cruzarem com este livro. É de umas cores fantásticas mesmo. E acho que este livro, apesar de não ser propriamente barato, como eu dizia, ele vale muitíssimo o valor, não é? Há livros mais caros, sinceramente, que não valem tanto quanto este, na minha modesta opinião. E acho que nem vale a pena mostrar muito, porque este livro acho que merece mesmo essa experiência, essa descoberta. É um livro da Calandraca e eu tenho muita pena que não seja mais falado cá. Ele é lindíssimo e eu não vou deixá-lo aqui na estante ao lado dos outros completamente despercebido. Ele vai ficar alguns na minha casa em exposição porque funciona quase como uma obra de arte, muito sinceramente, que eu quero deixar à vista de toda a gente, porque é mesmo muito bonito. Está uma pessoa aqui a editar o vídeo e pensa assim, falta-me aqui qualquer coisa. Faltam os 3 volumes que eu li do Heartstopper, uma história muito fofinha entre 2 rapazes, 2 adolescentes apaixonados. Pensei que ia ser uma história muito clichê, por acaso até não. Foi uma leitura que decorreu bastante bem, muito rápida, um inglês muito acessível para quem tem alguma dificuldade. Penso que é uma boa história para começarem e recomendo bastante, sejam adolescentes ou não. E pronto, estou cansada de tanto falar, não sei em quanto tempo vai este vídeo, mas foram muitos livros, portanto acho que se entende e que me vão desculpar. Podem ver isto, eu estou a dizer isto no final, não é? Mas podiam ter visto isto ao dobro da velocidade, se me conseguirem entender, que não leva a mal. E pronto, foi uma experiência muito boa. Não vou dizer às meninas para repetirem, porque isso fica ao critério delas. O contexto é muito específico. Elas próprias também estavam com mais tempo para organizar isto. Toda a gente estava mais predisposta a participar também, porque, pronto, por termos mais tempo livre. E foi um desafio, e tanto. Acho que já precisávamos todos assim de uma coisa nova e fico muito feliz por ter participado. Eu que no início estava assim um bocadinho reticente, porque na minha perspectiva, tendo em conta que era uma competição, ou participava nisto dando o meu melhor, ou se achasse que em alguns dias ia render-me à preguiça, não valia a pena, não é? Por isso é que ponderei bastante antes de participar, porque encarei isto como um trabalho de equipa e não fazia sentido depois desaparecer ou uma coisa assim. Por isso, pronto, não terá sido a melhor participação da equipa. Vão por mim, eu ao pé da minha equipa sou uma menina a ler. mas fico feliz com o resultado final, como é óbvio. E agora vou ter que arrumar isto tudo na estante. E pronto. Aliás, a estante está tudo um caos, porque basicamente se arrumei tudo para andar a tirar livros. Eu vou ler isto. Não, afinal quero aquilo. Mas pronto, agora está na altura de meter tudo no sítio, não é? Pronto, desejem-me sorte. Eu vejo-vos então numa próxima e até lá, boas leituras. Adeus!